Galera 701, tudo bom? Hoje o nosso vídeo aula será sobre o último módulo da apostila 3, que vem falando sobre estatística. Bom, a estatística ela está presente em diferentes situações, seja na análise de dados, colher dados sobre como está uma eleição presencial, nos esportes, na economia e em pesquisas. Lá no sexto ano, nós já começamos a estudar gráficos, tipos de gráfico e a interpretação desses gráficos. Os principais tipos de gráficos são colunas, barras e setores. Aí agora nesse módulo eu vou explicar para vocês sobre média aritmética, mediana e moda. Eu vou citar um exemplo que é muito comum em sala de aula, sobre saber a média de um aluno. Vou começar sobre média aritmética, que nada mais é do que a média anual daquele aluno. Ele tirou 8 no primeiro bimestre, 6 no segundo, 8 no terceiro e 6 no quarto. De cara, eu já identifiquei que esse aluno passou de ano, mas eu quero saber qual a média anual dele, ou seja, qual a sua média aritmética. Terei que fazer a soma de todos os valores e dividir pela quantidade de termos adicionados. Vou pegar as médias, somá-las e dividir pela quantidade de médias que eu fiz o somatório. Somando, deu 28 pontos. Dividindo por 4, que eram 4 bimestres, deu 7. Então, a média aritmética desse aluno, a média anual dele, foi 7. Irei dar continuidade à explicação para vocês, tanto sobre moda quanto mediana, com o mesmo exemplo das notas do aluno, de um determinado aluno aí. Bom, moda. Como o nome já diz, moda é aquele elemento que mais se repete. O que é a moda? É algo que está sendo mais utilizado. Então, será aquele elemento que mais se repete. Olha o que aconteceu no caso desse aluno. Ele teve 2 médias 6 e 2 médias 8. Nesse caso, as 2 médias foram repetidas pela mesma quantidade de vezes. Aí eu tenho uma moda bimodal, porque ela tem 2 elementos, o 6 e o 8, que se repetiram pela mesma quantidade. Se eu tivesse somente um elemento mais repetido, seria somente ele, ok? Mediana. Para eu descobrir quem é mediana, primeira coisa, tenho que colocar todo mundo em ordem crescente. Lembrando que eu tenho que colocar todos os termos, independente se eles sejam repetidos ou não. 2 médias 6 e 2 médias 8. Coloquei na ordem crescente. Vou verificar os elementos que estão no meio do caminho. Aqui, como a quantidade de elementos deu um número par, eu terei que pegar os 2 elementos centrais e tirar a média aritmética. Meus 2 elementos centrais foram 6 e 8. Tirando a média aritmética, que é o somatório dos 2, dividido por 2, deu 7. Então, a minha mediana é 7. Se a quantidade de elementos, galera, fosse um número ímpar, seria somente um elemento, porque ficaria uma mesma quantidade de elementos para um lado e a mesma quantidade de elementos para o outro lado. E somente um elemento central, que seria a minha mediana. Bom, para fechar, vamos falar sobre amplitude, que é a diferença entre o maior elemento e o menor elemento em um conjunto de dados. No caso das notas, será 8 menos 6. A amplitude foi de 2. O diferencial entre o maior e o menor foi de 2 pontos. Bom, nosso vídeo aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e comentar algo que foi explicado no vídeo aula. E até a próxima, galera!